O nanismo se caracteriza por uma deficiência no crescimento e pode afetar homens e mulheres. São mais de 200 condições diferentes que podem causar alterações no ritmo deste crescimento. A condição pode ser classificada em duas categorias: nanismo hipofisário ou pituitário e nanismo desproporcional. Em alguns casos, a altura dos homens não ultrapassa 1,45 m e das mulheres menor que 1,40 m. Mas quais são as causas do nanismo e como diagnosticá-lo? Saiba mais agora no Bendita Hora. Vida de televisão, Dr. Marcelo Natividade, endocrinologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu quero dizer, eu admiro muitos médicos que fazem esse trabalho, além do consultório, de informação. Acho muito bonito isso. Eu acho fundamental, ainda mais. Informação é muito, porque isso é levar para as pessoas o conhecimento, a informação, onde elas possam se localizar e entender, né, doutor? Nesses grotões do nosso Brasil, né? Informações assim que vêm no... É verdade. Doutor, a gente está falando sobre nanismo. Da palavra nanismo veio o termo anão, né? Que daí veio o termo anão, né? Que de repente o anão começou a ser quase a gente não se usa mais, de repente, referir-se a alguém de anão, mas sempre o termo com nanismo. O nanismo, o que ele é considerado? É uma patologia? É uma condição? O que é o nanismo? Então, veja, aliás, digamos, inicialmente, a palavra anão, interessante, ela surgiu no século XV. Sei. Não é? Ela vem do grego, que o latim incorporou, né, com nanos. Isso. Depois, no espanhol, ficou enanos. Enano. E no português, século XV, foi para anão. Anão. Né, e virou um termo meio pejorativo, porque, infelizmente, essa condição, né, como você agora falou, ela é retratada já em filmes, em desenhos, né, como sendo algo infantilizado, uma coisa que as pessoas sempre tratam como se fosse uma criança, né? Não como um ser humano completo e tudo mais. Então, ficou um termo e a palavra, então, e esse nanismo, ele, como falou inicialmente no seu VT, nanismo você pode ter, o nanismo, quer dizer, seriam pessoas no homem abaixo de 1,45 m e mulheres abaixo de 1,40 m, né? Já são consideradas Tem essa diferença do homem e da mulher também? Tem um pouquinho. Também a altura da mulher geralmente é um pouco menor do que um pouco mais baixa também, entendeu? Mais baixa, né? Então, quer dizer, o nanismo em si, não necessariamente, você pode ter nanismo por diversas causas, né? Você tem as causas, por exemplo, não patológicas, né? São causas, por exemplo, que a pessoa tem uma privação de alimentação, né? Sei. Entendeu? Então, pessoas muito carentes, que vivem em zonas onde não tem uma boa alimentação, não tem proteínas. Desenvolveu, então. E não desenvolveu. Então, elas ficarão mais baixas do que as pessoas que têm acesso de maneira mais tranquila, né? E temos aquela causa que é mais conhecida, que é a causa, como você já falou agora no seu VT, que a causa é hipofisária, não é? Da hipófise. Da hipófise, né? Porque a hipófise é uma glândula que ela produz diversos hormônios. Entre eles... Ela está no meio do cérebro, A hipófise está aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, bem na glabela aqui, né? Entendi. É uma glândulazinha fantástica, né? Controla um monte de coisa, né? Um monte de coisa, inclusive hormônio de crescimento. Então, tem pessoas que têm déficit desse hormônio, já nasce com déficit desse hormônio, ou tem uma resistência à ação desse hormônio, então, claro, vão ter uma baixa estatura, né? Tem outras condições também, como o hipotireoidismo. Também, que é muito comum, né, na nossa população. Que é uma outra glândula, a tireoide. Que é da tireoide, né? Que tem uma baixa função, que também pode gerar baixa estatura. Então, tem, assim, N causas que podem gerar baixa estatura. O termo anão surgiu no nanismo daquelas pessoas que tinham, um defeito genético. Entendi. Tá? Um defeito genético. Então, a gente chama de nanismo disforme, né? E tem o nanismo, que é aquele nanismo que você tem, no caso, que ele é proporcional, que é esse primeiro nanismo, né? Hipofisário e tudo mais, ou nutricional. O fato da pessoa não ter desenvolvido, Exatamente. Não ter crescido. Ou porque não tem hormônio, ou porque não se alimentou, tudo mais, ele é proporcional. Proporcional. Né? E o outro nanismo que a gente entende, que o pessoal
né, de maneira muito pejorativa, graças a Deus agora está saindo, É verdade, já saiu, né? né? Aquele nanismo é acondroplásico. Acondroplásico. O que seria isso aí? Isso. Seria um defeito genético, Sei. não é? Chamado de FGRF3, ou seja, é um defeito no receptor dentro do hormônio de crescimento que altera a ação do fibroblasto que fazem crescer os ossos. Tá? Você vê que é muito específico. Não, é interessante, porque o hormônio de crescimento que você fala é o famoso GH. O GH, que é o growth, que é o growth hormônio. É o famoso GH. Growth hormone, né? Que é o em inglês, né? Growth hormone. Exatamente. O pessoal está usando, inclusive, de maneira recreativa em academias, que é um absurdo, né? Mas, GH é hormônio de crescimento. Hormônio de crescimento, né? E então tem uma alteração no receptor que ele conversaria com o fibroblasto, ele acaba não conversando de maneira muito eficaz. Então, esta criança, esse indivíduo, já ao nascimento, ele vai ter algumas alterações, né? Quais seriam essas alterações? Seriam assim, vai ter um tórax um pouco maior, macrocefalia, quer dizer, aumento... A cabeça fica maior? Da cabeça, os braços mais curtos, vai ter alteração de dentição, os dentes ficam todos desalinhados. As pernas também? As pernas, exatamente, todos os membros mais curtos, né? Ah, entendi. Tanto a perna quanto o braço, eles são muito mais curtos, ele não tem boa mobilidade, boa extensibilidade dos cotovelos. Nas articulações. Tem assim, ele um pouco prognata, assim, o queixinho um pouco mais para frente, a testa também um pouquinho mais protusa. Alterações importantes, viu, Juarez, na coluna vertebral. Na coluna, olha vertebral, que coisa, né? Ele vai ter aquela cifose, lordose, quer dizer, ele vai fazer aquela né, corcundazinha e vai ter na região aqui lombosacra aquela escavação, né? Doutor, o senhor está falando interessante a maneira como o senhor explica, porque o hormônio de crescimento ele não comunicou direito, então de repente parece que esses órgãos desenvolvem um pouco mais do que deveriam desenvolver. Exatamente. Alguns mais, outros menos. Né? Então acaba tendo essa falta de proporção. Proporcionalidade, é isso mesmo. Não é? Mas o intelecto continua perfeito sem problema nenhum. É a questão mesmo desta má formação que gera essa anomalia. Né? Sei. E aí isso causa todo esse problema que a gente acaba vendo. Mas né? a pessoa com nanismo, ela tem todas as outras áreas desenvolvidas normalmente. A questão normal, a questão, tudo, tirando o hormônio de crescimento, tudo normal. A parte intelectual, cognitiva, normal, entendeu? Em termos assim de vida, em termos de expectativa de vida, também normal, tranquilo. Eles podem casar, ter filhos. Aí eu vou perguntar para o senhor, geralmente as pessoas perguntam, qual a causa? Não, tirando essa questão da hipófise, qual a causa disso? A causa de Olha, o que ocorre muito... hereditária, genética... Por incrível que pareça, todo mundo fica espantado, né? Se você pegar, por exemplo, assim, desses casos de nanismo, né, que é genético, diria que, assim, quase que 90% dos casos vêm de pais que não tiveram nenhuma história de nanismo genético na família. Então, ocorre uma mutação espontânea deste gene, né, que é o tal do FGRF3, que não teve lá atrás, não teve nenhuma ascendência de nada. E aí aconteceu isso e surgiu. Então, você tem casais que não têm nanismo na família, poderão ter. Aliás, dos casos, quer dizer, 90% são de casais que nunca tiveram histórico nenhum. E a pessoa que tem nanismo, ela tem uma certa porcentagem de probabilidade de ter filhos com nanismo? Sim. Então, assim, veja, tem um trabalho mostrando o seguinte, se os pais, ambos são acondroplásicos, então eles poderão ter filhos em termos de percentagem, de vir a ter um filho também com acondroplasia em torno de apenas 50%. Metade, tá? Né? Metade. Metade. Né? Os outros 50%, eles terão chance de ter, em termos, digamos, 25% de chance de ter filhos sem acondroplasia e crescimento normal. Os outros 25% você vai ter, é mais duro. Se essa criança herdar o gene dos dois pais, aí sim vai ter um quadro mais severo de acondroplasia, que pode gerar, inclusive, um natimorto, um óbito fetal e tudo mais, entendeu? Então, você poderá ter um casal acondroplásico, ter filhos normais, não é? Em torno de 25%. E casais que não têm acondroplasia poderão gerar. A gente vai saber mais sobre a necessidade da inclusão
na questão do nanismo. Veja esse VT, depois eu vou conversar com o doutor. A vida inteira, as pessoas com baixa estatura foram alvo de piadas, ridicularizadas e submetidas a situações constrangedoras, como nos espetáculos de circo, por exemplo. Mas nunca é tarde para atualizar o nosso vocabulário. O Repórter Justiça desta semana começa com uma proposta para você de casa. Substitua anão por pessoa com nanismo. Não custa nada e, acredite, faz toda a diferença. Antes de qualquer laudo médico, tem a minha história, a minha condição, a minha trajetória, as minhas conquistas, a minha profissão, quem eu escolhi ser. Você consegue me olhar além da minha identidade corporal? Que tal começar a olhar as pessoas antes da deficiência? Eu gostaria muito da sua compreensão, da sua empatia, do seu afeto, para compreender nesse vídeo que não é um vitimismo. Jackson tem 51 anos, é servidor público, tem 3 filhos e leva uma vida absolutamente normal. Em casa, a única adaptação é o armário do quarto, um pouco mais baixo. E quando precisa de alguma coisa que não está ao alcance, usa a escada. Por que isso aí que eu penso? Porque no dia a dia, você lá fora, você tem que se virar. Na casa onde mora, em Brasília, enfrenta pouca dificuldade. O grande desafio é do portão para fora. Eu estava com a minha esposa, a gente parou, não sei, não me lembro onde. Desci do carro, ela desceu também. Tinha 4 rapazes sentados numa mesa. Aí você percebe quando o cara te olhando. Se você virar, ele tá te olhando. Cara, eu parei, aí eu botei a mão na cintura. Vocês nunca viram homem, não? Vocês nunca viram, não? Sou um igualzinho vocês, cara. Cara, os 4 fizeram assim, ó. Pronto. Enfrentar o preconceito é uma luta diária para quem tem nanismo. Jackson conta que sofre bullying desde que nasceu. Perdeu as contas dos apelidos que recebeu ao longo da vida. De tudo pouco, velho. Tartaruga. Mentira tem perna curta. Mas isso eu não levei para casa, não. Isso é com amigo de serviço, cara. Eu fiz um escarcéu dentro do serviço por causa disso. Aí o meu gerente falou, não, isso é falta de respeito, eu sou um homem, ele é homem. Para mim ele é um moleque. Tem que respeitar o profissional, cara. É interessante lembrar, eu acho que é importante a conscientização, porque o doutor, o senhor está deixando muito claro, muito interessante, porque nanismo não é só a condição o doutor fez uma... Nanismo é a pessoa que tem uma baixa estatura. Por vários motivos, e um dos motivos seria a condroplasia, que é o mais severo, quer dizer, é um dos mais severos. Doutor, existe uma faixa que a gente considera nanismo, é essa que foi falada, 1,45 m, é isso? Para homem, e 1,40 m para mulher. Então, por exemplo, uma pessoa que tem menos de 1,45 m, ela é considerado nanismo. E uma mulher com menos de 1,40 m. Isso. E aí, essa é a maneira de a gente poder. E se você olhar a questão como ele mesmo falou lá, em termos de acessibilidade... Doutor, o senhor aceita um café? Aceita? Pode aceitar, o café é bom. Obrigado. Pode Aceita, pode. Isso. E o senhor vai tomar... Eu gosto muito quando o pessoal aceita o meu café. E o senhor toma como? Com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo com adoçante. Com adoçante. Ótimo, doutor, porque eu não gosto de gente que toma sem açúcar. Porque a gente diz que é o melhor café sem açúcar, mas né? Eu fico humilhado, doutor, porque eu tomo sempre com açúcar e aí eu fico pensando, eu acho que eu sou pior do que esse que está tomando café. Então... Segundo os baristas, tira o sabor do café, tanto o açúcar quanto o adoçante. É verdade, mas é tão bom o açúcar, né? Tão bom. É uma delícia. Eu devo reconhecer que é muito bom. Doutor, e a questão existe algum agente externo que o senhor faz, que poderia causar, de repente, o nanismo? Não sei, de repente, eu não sei se, de repente, agrotóxico, eu não sei se existe. Aí fica difícil a gente... são tantas, vamos dizer assim, são tantas situações externas que poderiam, né, originar. Você ter desde ondas eletromagnéticas por radiofrequência dessas torres de celulares, tem uma série de coisas, né? Agrotóxicos, enfim. Mas é tudo muito especulativo, né? Agora, quando de repente o médico se depara com uma criança que tem nanismo, ele já tem condições de perceber que essa criança já traz algumas características do nanismo? Já, por exemplo, no caso do acondroplásico, por exemplo, você tem a partir já da 10ª semana, você já faz, inclusive, uma avaliação, não só para a acondroplasia,
mas para outras doenças genéticas, né? Na gravidez? Na gravidez, já pode detectar? É isso, aliás, foi falha minha, é isso, é intraútero, né? Você tem da 5ª e da 6ª semana, você vai fazer aquele ultrassom obstétrico tradicional, vai ver se a placenta está em ordem, se é gemelar ou não. Ok, isso para todas as parturientes. Na 10ª semana, você vai então avaliar os riscos, né, de acidentes genéticos, né? Vastos, né? Então, você tem lá uma espécie de chama-se transluminescência da nuca. Sei. E então, você vai avaliar lá do fetinho se a nuca está menor que 2,5 milímetros ou não, enfim. Isso já vai indicar algum processo, alguma alteração genética. Tem N coisas que você vai avaliar a partir, então, dessa 10ª semana, tá? No caso do nanismo, por exemplo, acondroplasma, dá para se ver já no ultrassom, que os membros estão mais curtos, o tórax um pouquinho mais alto, a macro, né, quer dizer, o crâniozinho maior e tal. Mas é aquele que não tem acondroplasia, né? Como é que a gente vai identificar isso aí, né? Aí você vê também pela idade fetal, se a criança está de acordo com o tamanho ou não, né? Aí vai entrar outros fatores, se a mãe é uma parturiente que está bem nutrida ou não, o nível socioeconômico dela importa. É verdade. Mas digamos que ela preencha todos os resultados. Isso. A criança nasceu, então o pediatra, ao longo da vida da criança, vai colocando essa criança numa curva de crescimento. Por isso que essa coisa do pediatra, de medir. Isso, é importantíssimo. Cada vez que vai no pediatra, ele vai medir. Então, se a criança está fora, quer dizer, abaixo do percentil 3, já tem que acender a luz amarela, dessa curva de crescimento, está 3 zonas abaixo, então precisa iniciar essas investigações. Então, aí eu não sei se é a palavra que eu vou usar, identificado de repente a acondroplasia, eu não sei se a gente pode falar, pode tomar, doutor. Teria algum tipo de tratamento, acompanhamento? Por exemplo, o senhor falou que é uma deficiência do GH, do hormônio de crescimento. E de repente, esse é um tratamento com o hormônio de crescimento? Não... Então, por exemplo, se você tem um problema não genético, né? Você tem uma deficiência do hormônio de crescimento, né? Porque num você tem pouco hormônio, no outro você tem um hormônio com defeito. Com defeito, é verdade. Né? Num genzinho que codifica lá para o fibroblasto. Mas digamos que você nasce com defeito do hormônio, com falta do hormônio de crescimento e tudo mais. Muito bem, numa situação dessa, por exemplo, você pode, claro, utilizar do hormônio de crescimento para fazer com que essa criança desenvolva de maneira mais satisfatória e tudo mais, entendeu? Então, não é a única maneira de você ajudar essa criança. Tem nutrição, tem tudo isso. Tem um monte de coisa. Mas você pode, sim, em muitos casos, quando a falta de hormônio ou uma baixa liberação dele, você pode, sim, nessa primeira fase da infância, você acompanhar. Inclusive, o SUS paga isso. Que interessante. Tem que comprovar direitinho, mas ele fornece o hormônio de crescimento e tudo mais, entendeu? Doutor, no caso da mulher que tem nanismo, teria algum comprometimento na gravidez dessa mulher ou não? Excelente pergunta, viu? Sim, quer dizer, essa pessoa que tem acondroplasia e que ela engravidou, por exemplo, ela vai acompanhar, fazer todo aquele pré-natal, inicialmente exatamente com qualquer parturiente. Isso. Né? No decorrer da gestação, vai se verificar, sim, né, se o bebezinho ele está de acordo, né? Primeiro, se ele vai ter ou não acondroplasia. Se dentro desse quadro de acondroplasia, você tem um quadro, vamos dizer, normal de acondroplasia, né, com alguns parâmetros que são mais comuns. E tem aqueles que extrapolam. Então, vai ver se a criança, se o bebezinho tem um aumento do crânio muito acima do esperado, da coluna, etc. e tal. Então, ela vai ter que ser acompanhada de maneira diferente, não é? Para poder adequar essas adversidades para que ela possa ter um parto bem sucedido e tudo mais. Mas você vai acompanhando já intraútero já. E ao nascimento também. Tem toda uma tabela para nanismo acondroplásico. Por causa da constituição do tórax, dos membros, da coluna. E da mulher que é grávida e com... Sim, por exemplo, se ele for, por exemplo, se ela tiver um bebezinho muito grande, pela própria condição dela, ela pode ter problemas de coluna mais do que ela já tem, né? Então tem que ser acompanhado mais de perto, vamos dizer assim. Mas é uma gestação, é uma gravidez que ela
dentro do quadro, ela é próximo da normal. E o acompanhamento, que é importante. Que é muito importante, que o SUS dá toda esse respaldo. Eu acho importante a gente lembrar o seguinte, né? A medicina vê isso de forma tranquila, os médicos trabalham e lidam com isso de uma forma muito tranquila e suave. O que precisa haver a mudança é na sociedade. Eu acho que é em relação ao preconceito, em relação a como que a gente lida com o diferente, eu acho que é importante, né? Isso que precisa. Porque você vê, nesse caso do nanismo acondroplásico, infelizmente, são 4 séculos, né, de um estereotipo. Quando eu acho que a pessoa com nanismo, né, acondroplásico ou não, ele não gosta de chamado anão, não é pela palavra, não é que ele quer esconder a condição dele, né, de nanismo, não. É que essa palavra carrega 4 séculos de coisas pejorativas, né? Que são absurdas. Hoje você imaginar uma pessoa no século XXI ainda se refira, né, de maneira pejorativa a um indivíduo desse. Doutor, queria agradecer muito obrigado, doutor, pelas informações, pelo esclarecimento, por trazer essa consciência. Muito obrigado. Eu tenho um monte de coisa para perguntar ainda aqui, ó. Eu quero que você siga o doutor Marcelo no Instagram. Atenção, agora, já começa a seguir ele agora, aqui, ó. @JMarceloNatividade. @JMarceloNatividade. Tudo junto. Já entra agora, começa a seguir e veja aí quanta informação e quanto é importante o que ele tem para trazer para a gente. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a oportunidade. Aqui, muito bom. Excelente café, hein? Tava bom? Ótimo. Tá vendo?